glória e Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos nesse momento estar orando para que Deus esteja abençoando o nosso culto dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui nessa noite reunidos para louvar, para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, nós pedimos a direção do Senhor, ó Pai, nesse culto que nós vamos prestar para Ti, ó Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo, ó Deus, nossa adoração, nossos louvores. Que a mensagem, ó Pai, que vai ser falada aqui nessa noite, ó Deus, possa ser uma mensagem, ó Pai, que venha tocar nossos corações. E que durante o decorrer desse culto, ó Pai, o Senhor esteja presente aqui conosco. Nesse momento, ó Pai, onde nós vamos estar louvando o Teu santo nome através da música, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. E nós sabemos que nós temos um Deus grande, que Jesus veio ao mundo para nos deixar vários exemplos, para nos provar da sua grandeza, né? E durante o período que Jesus ficou aqui nessa terra, como homem, Ele fez vários milagres, né? Onde nós vimos ali, Ele transformou água em vinho, Ele abriu os olhos do cego, Ele fez várias coisas para provar que realmente Ele era o Filho de Deus. E é esse Jesus que nós vamos louvar nesse momento. Salve
declarar que nosso Deus é santo e poderoso. Essa música nós vamos cantar da seguinte forma: eu canto uma parte que são com os homens e as mulheres cantam com a queima. Amém?
Hoje eu tenho um ajudante aqui. Nós somos um povo feliz, né? O povo de Deus é um povo feliz, um povo alegre. Nós não precisamos de nada para nos divertir. Nós precisamos apenas da presença de Deus em nossas vidas. Então, nesse momento, nós vamos declarar ao nosso Senhor que eu vivo feliz, pois eu sou de Jesus.
presença. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Nós vamos. Agora boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Nós vamos ler 2 versículos em Mateus, Evangelho de São Mateus, 2 versículos. Depois nós vamos fazer um momento de intercessão, buscando viver esses 2 versículos aqui. Diz assim o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E é o que a gente vai fazer: pedir, buscar e bater pelas nossas questões. Então, um momento de intercessão. Eu queria nesse instante que você se colocasse em pé, e se porventura você tem alguma questão que queira colocar diante de Deus de forma muito especial, quiser vir aqui à frente para a gente orar, ou por você, por um familiar, um amigo, às vezes uma enfermidade, às vezes uma crise financeira, uma questão complexa, às vezes algum problema de trabalho, familiar. Se você quiser vir orar, a gente ora junto aqui à frente, tá bom? Vamos orar a Deus. Pai Santo, Deus de amor, nós estamos aqui à frente porque nós cremos que se nós pedirmos, se nós buscarmos, se nós batermos a porta do Senhor, o Senhor vai nos responder. E nós temos questões, Pai, aqui à frente. Eu, as minhas, os meus irmãos e irmãs, as deles. E o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe daquele que sofre por enfermidade, daquele que tem na família alguém sofrendo por enfermidade. O Senhor sabe daqueles que estão passando por dificuldades financeiras. O Senhor sabe daqueles que estão passando por dificuldades conjugais, com intrigas, com problemas entre casais ou entre pais e filhos. O Senhor sabe daqueles que enfrentam dificuldades no trabalho, com seus patrões, com seus líderes ou colegas de trabalho. Aqueles que estão com dificuldades nos estudos, porque às vezes é um adolescente, uma criança com dificuldades de caminhar. E o Senhor também atende aos pequenos, sobretudo os pequenos. Eu peço nesse instante que o Senhor possa olhar para nós, ó Deus, porque nós estamos pedindo, nós estamos buscando, nós estamos batendo a porta do Senhor. E que em nome de Jesus, ó Deus, eu que não sei o que vai no coração de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, mas que também pedem, que também buscam, que também batem a porta do Senhor. Mas o Senhor sabe, se eu não sei, o Senhor sabe dos nossos dramas, das nossas questões. E eu peço que nesse instante, Pai, em nome de Jesus, o Senhor atenda a nossa oração. O Senhor visite aquele que está enfermo, ou aquele que está sendo representado aqui, aquele que está enfermo e nem aqui pode estar. Que em nome de Jesus a tua cura chegue, ó Deus, chegue nessa pessoa nesse instante, nessa hora. Que as questões que estão colocadas diante do Senhor aqui possam ser contempladas com o teu poder. O Senhor é Deus que responde. O Senhor é Deus que pode, aonde a gente não pode. E onde a gente não alcança mais, ó Deus, aonde a nossa força deu, a gente foi. Mas tem hora que não dá mais. Às vezes a gente não consegue mais. E é nessa hora que a gente quer depender de Ti mesmo, porque a gente sabe que o Senhor nos dá força para suportar certas questões, mas tem outras que a gente não aguenta sozinho. E eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor contemple a todos que têm alguma questão, algum drama, porque nós estamos aqui obedecendo a Tua palavra. Nós estamos aqui fazendo valer esses versículos. Nós estamos pedindo, nós estamos buscando. E a Tua porta, ó Deus, nós estamos batendo. Ouve a nossa oração. Atende o clamor nosso. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ser. Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado, né? Estamos aqui mais uma vez adorando o nome do Senhor. Nosso coração é grato a Deus pela oportunidade que a gente tem de adorar o seu nome. E eu quero lembrar os irmãos de algumas atividades, né, importantes
para a nossa igreja, para a sua vida. Terça-feira de manhã, intercessão aqui na igreja, nessas 8 horas e até as 15 para as 9, tá bom? Pastor, eu não posso vir do trabalho, né? Então, você vai lembrar que nesse momento estamos aqui orando. Você conhece alguém que trabalha aqui no centro da cidade? Que você sabe que chega cedo aqui no trabalho? Vem para cá para orar. Quarta-feira, às 20 horas, também nosso culto de oração. Nós estamos precisando, irmãos, orar mais como igreja, viu? Nos dedicarmos mais a esse tempo de busca, esse tempo de joelhos juntos. Nós oramos aqui, esse tempo de compartilhar junto, tá bom? Terça de manhã e na quarta-feira à noite. No domingo nós temos a nossa escola dominical, bênção do Senhor. Hoje estive a nossa classe, estava falando com os irmãos da classe de doutrinas, que nós vamos ter aula ainda com essa turma, até domingo que vem. E no outro domingo, que vai ser o segundo domingo de mês de novembro, nós vamos começar uma nova classe de preparação para o batismo e para novos irmãos que estiverem chegando para a nossa igreja, tá bom? Então já vai orando ao Senhor, para que Deus esteja movendo, estaremos iniciando uma nova classe de preparação para o batismo, tá bom? Eu esteja orando também nesse sentido. Nós falamos pela manhã, estamos assistindo hoje, devemos assistir hoje ainda uma família que está necessitada, né? E os irmãos já têm trazido, eu disse de manhã que nós íamos encher a caixa de alimentos ali, e para a glória do Senhor está cheia, né? Então hoje já poderemos atender ali essa família, hoje ainda eu me comprometi que nós estaremos levando lá, né? Estivemos visitando à tarde, eu e o Paulo estivemos ali orando ao Senhor, e nós precisamos socorrer essa família, tá bom? Então se você ainda não socorreu e quer fazer isso em dinheiro hoje, fale com a irmã Marisa, tá bom? É uma situação extrema mesmo, tá? Então se você quer contribuir financeiramente, fale com a irmã Marisa, e nós estaremos providenciando aí ou a compra do alimento ou socorrendo em alguma outra necessidade dessa família que está carecendo, um querido nosso, tá bom? Então estejam orando também nesse sentido. Essa é a minha palavra, quero convidar o irmão Márcio aqui, e nós vamos ser conduzidos numa louvor, e enquanto a gente louva, os irmãos poderão entregar o seu dízimo e a sua oferta. Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Vamos colocar de pé, irmãos. 2 Coríntios 9:7. Vamos lá, 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Isso, ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém. Isso é um ato de fé, um ato de amor, um ato de alegria você fazer isso na casa do Senhor. E este louvor, ele diz: vim para adorar. Adorar também é contribuir na casa do Senhor. Uma maneira de você expressar isso diante do seu Senhor. E nós vamos estar fazendo neste momento. Lá estão os envelopes, né? Também tem ali o papelzinho do QR Code, o CNPJ da igreja, se assim os irmãos desejarem fazer Pix. Ok? Tua beleza me leva a adorar.
santidade. Não há outro Deus igual a Ti, o Deus que tem socorrido, nos amparado e nos sustentado a cada dia, um Deus que perdoa, um Deus que restaura. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, pelo tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Adorar ao Senhor na expressão de ofertar uma forma de demonstrar nosso amor para com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Continue suprindo a necessidade do teu povo. No nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Atos 1, 8. Vamos ler todos juntos? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até aí, só o 8. Numa outra tradução, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí o Senhor diz que nós seremos testemunha do poder de Deus. Agora faça favor para mim, coloca Mateus 28, 19 e 20. De manhã a gente conversou bastante sobre esses versículos. Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a missão da igreja, irmãos. Essa é a missão da igreja. Ganhar almas e fazer discípulos. E como a igreja somos nós, então essa é a nossa missão. É a sua missão, é a minha missão. E eu sei, irmãos, que às vezes a gente fala, vamos convidar as pessoas para vir à igreja, né? A pastora, eu convido, elas não vêm, né? Eu sei dessa batalha. Ontem na sexta-feira, tivemos um encontro dos homens lá em casa, foi uma bênção, né? Tivemos 5 visitantes, pessoas que a gente já vem convidando ao pouco tempo, e na sexta-feira estavam conosco. A gente convida, mas a gente precisa fazer muito mais do que isso. A gente precisa compartilhar a palavra e levar essas pessoas a conhecer a Cristo. E sabe uma coisa, irmãos, a gente precisa levar isso a sério. Eu acho que a gente não está, quando eu digo nós não estamos levando isso a sério, eu estou dizendo de mim também. Nós não estamos levando a sério isso. A gente vem à igreja, a gente canta, a gente oferta, a gente faz muitas coisas, mas nós não estamos insistindo nisso. Levar as pessoas a conhecer Jesus. Os irmãos podem ver que sempre temos visitantes aqui na igreja, né? Alguns frequentam, depois recebem a Cristo, se convertem, mas há uma grande quantidade de pessoas que passam pela nossa igreja, mas não permanecem. Já perceberam isso? Né? São pessoas que vêm, nos conhecem e depois ou vão para uma outra igreja, ou cultuam o Senhor em algum outro lugar, ou até mesmo pessoas que não retornam mais. Nós precisamos insistir nisso. Ensinar as pessoas a amar a Jesus. No seu trabalho, na sua escola, as pessoas com quem você se relaciona, amigos, pessoas que você encontra no posto de gasolina, no supermercado. Você precisa e eu preciso ensinar as pessoas a amar a Jesus. E nós precisamos levar isso a sério. A gente tem que orar todo dia. Senhor, com quem eu vou compartilhar do teu amor hoje? Senhor, para quem que eu vou compartilhar da tua palavra? Com quem que eu vou sentar para fazer uma oração? Quem que eu posso visitar hoje? Olha, temos muitas pessoas que carecem da graça de Jesus e nós precisamos levar isso a sério, porque essa é a nossa missão. Ide e fazei discípulos.
Vamos colocar isso na cabeça. Se eu não estiver fazendo discípulos, eu não estou cumprindo a missão. Tá bom? Vamos orar sobre isso? A gente tem aqui na igreja folhetos, tem estudo bíblico. A pessoa que você quiser compartilhar da palavra através do estudo bíblico, nós temos estudo. O pastor pode te orientar, pode te ajudar também sobre isso. E temos material do evangelho. Então, feche seus olhos e nós vamos orar pelas pessoas que você conhece, pessoas que você tem tido relacionamento com elas. Ore ao Senhor, clame a Deus por elas, fale com o Senhor sobre essas vidas. Pai de amor e de infinita bondade, nós temos a responsabilidade de ganhar almas para o Senhor. E isso nós devemos fazê-las ensinando a amar o Senhor de todo o coração. Talvez, ó Deus, em algum momento a gente não esteja vivendo com o Senhor como deveríamos viver e por isso a gente não compartilha. A gente conversa sobre muitos assuntos, mas a gente não fala de Jesus. Então nos ajude, Senhor Deus, a ter olhos abertos, ouvidos abertos, termos disposição, Senhor, para irmos aonde estão as pessoas. Jesus sempre foi aonde estavam as pessoas necessitadas. Mas muitas vezes nós não vamos, temos outras prioridades na nossa vida, colocamos o nosso coração em outras coisas. Mas o Senhor disse que o nosso coração estaria aonde estivesse também o nosso tesouro. Então, meu Deus, nós queremos, ó Pai de amor, colocar o nosso coração no Senhor e possamos olhar para as pessoas com olhos de misericórdia e levá-las a compreender da Tua palavra, da Tua graça. Assim, meu Deus, nós suplicamos, e eu suplico por todas as vidas que os Teus servos têm compartilhado aqui, para a honra e a glória do Teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 12. Peço desculpa, eu esqueci de chamar as crianças para orar. Depois eu vi as crianças saindo aqui. Deus abençoe também os nossos pequeninos. A irmã Patrícia estará com os pequenos hoje. Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. Começamos a pensar semana passada, ainda vamos alguns domingos refletindo nestes temas. Romanos 12, a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remiços, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Olha, irmão, se a gente fizer tudo isso aqui, a nossa vida vai ser uma maravilha, viu? O problema é que a gente não faz. A nossa vida será uma maravilha, e é uma maravilha, sempre que nós ouvimos a palavra de Deus e aplicamos no nosso coração, aplicamos a nossa vida, aplicamos nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades e na nossa família. Paulo fala bastante aqui sobre amor. E a partir do versículo 12, eu gostaria de meditar sobre isso com os irmãos.
ele fala, e domingo passado eu já trouxe essa palavra nesse sentido, sobre o que poderíamos chamar de vitória tríplice, 3 em 1, garantia que o Senhor nos dá. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Às vezes a gente escuta algumas palestras, a chave para o sucesso, o segredo da vitória, né? E na verdade o segredo de uma vida vitoriosa é estarmos realmente no centro da vontade de Deus. O que é uma vida vitoriosa? O que é uma vida bem-sucedida longe do Senhor? Podemos ter bens materiais, dizermos às pessoas que somos bem-sucedidos materialmente, mas podemos estar falidos espiritualmente. Podemos ter saúde, mas mesmo assim enfermos na alma. E o que mais nós encontramos hoje nos nossos dias são pessoas enfermas na alma. E olha, irmãos, até nós, que somos salvos também, enfrentamos esta enfermidade da alma, porque há muitos momentos que a nossa alma está doente, porque nós não estamos, na verdade, no centro da vontade de Deus, e nós não estamos compreendendo as coisas do Senhor para a nossa vida. Paulo vai dizer: regozijai-vos na esperança, ou seja, sejam felizes tendo esperança. Sejam felizes. É muito difícil ser feliz no mundo de hoje, não é verdade? A felicidade, as pessoas perguntam muito sobre isso. O que é ser feliz? Na vida nós temos muitos momentos complicados, que nos deixam realmente bem tristes. Coisas que nós olhamos, coisas que nós vimos, mas Paulo é categórico ao dizer: regozijai-vos na esperança. Sejam felizes e esperem em Deus. É isso que nós precisamos fazer. Mas às vezes confiamos nas pessoas, nos homens, no dinheiro. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na sexta-feira fomos surpreendidos com o irmão Hélio, né, nosso pregador aí da sexta-feira. E ele trouxe o texto de Paulo falando a Timóteo que nos últimos dias teríamos tempos trabalhosos, tempos difíceis. Boa palavra, irmão Hélio, foi muito bom ouvi-lo, né? Tempos difíceis e trabalhosos. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Tempos difíceis e tempos trabalhosos? Então, Paulo já diz que temos uma esperança. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele traz de forma contundente sobre essa questão da esperança, e ele fala também sobre a esperança que nós temos daqueles nossos queridos que já partiram. Então, muitas vezes nós vamos a uma situação de sepultamento de algum querido. A igreja chora, mas ela regozija quando tem a certeza que o servo do Senhor, a serva do Senhor, partiu para estar com Cristo. Então nós louvamos ao Senhor. Então Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles que já dormiram, porque há muitas pessoas que não têm esperança, e vocês não podem viver como eles que não têm esperança. Podemos chorar sim e lamentar por aqueles queridos que não estão mais conosco, mas ele renova o nosso coração quando ele diz que aqueles que estão em Cristo, eles estão com o Senhor, e um dia nós estaremos todos juntos, porque o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Quando nós pensamos nas lutas e nos sofrimentos desta vida, a nossa esperança está no Senhor, como nós cantamos aqui: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre um ardente louvor. Canta a alma, é isso que nós estamos declarando. É algo que vem de dentro para fora. A felicidade e a alegria perene, ela não está de fora para dentro, mas de dentro para fora. É isso que está dentro do coração do crente. Então nós podemos jubilar ao Senhor, nós podemos exaltar o nome do Senhor, regozijando-nos nesta esperança que é Cristo. Mas ele vai dizer que precisamos ser pacientes na tribulação. Duas palavras: tribulação e paciência. Olha só, o que é tribulação? Eu estava pesquisando sobre a palavra aqui no original para tribulação, e nem precisava pesquisar muito, né?
Tribulação tem a ver no original com aperto, sermos apertados, sentimento de opressão. Tem a ver com isso, estarmos apertados, atribulados, coração pequeno. E olha como nós somos atribulados, não é verdade? Talvez você esteja aqui hoje à noite e diz: pastor, mas essa palavra não serve para mim porque eu não tenho me sentido atribulado e apertado. Olha, irmãos, todos nós nos sentimos atribulados e apertados. E nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo dizendo o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O alívio vem do Senhor, a graça vem dele. Recentemente eu conheci um jovem lutador, campeão, passando por uma grande dificuldade, uma grande luta espiritual. Começamos a conversar, ler a Bíblia, começamos a orar, oramos juntos. E foi interessante, irmãos, que nesse tempo que nós estávamos conversando, eu pude colocar para ele e ilustrar. Eu não sou lutador, eu nem gosto de luta, né? Mas eu pude ilustrar para ele esses momentos de luta, né? Na linguagem dele, mais ou menos assim, é o que eu vejo, né? A pessoa começa a ser esbofeteado, vai para o canto do ringue, ou então aquela luta que o outro imobiliza, fica por cima, batendo e batendo e batendo, e a pessoa não sabe como sair daquela situação. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Mas o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: olha, nós precisamos ser pacientes nesse tempo de tribulação. É uma ordem. Seja paciente. Saiba como esperar. Ainda não é o tempo. Eu estava pensando que talvez fôssemos dar um título para essa mensagem. Talvez poderíamos dizer: ainda não chegou a hora. Seja paciente no meio da tribulação. Mas aí vem a pergunta: mas se Deus me ama, por que eu estou passando por essa tribulação? Se o Senhor me ama, por que eu estou passando por este aperto? Se o Senhor me ama, por que eu estou me sentindo tão oprimido? Se o Senhor me ama, por que as coisas estão acontecendo ao meu redor? Se o Senhor me ama, por que tantas situações difíceis na minha vida? Queridos, o Senhor permite que passemos por lutas, eu e você. Se nós formos listar aqui situações da nossa vida que nós temos lutas, bom, tem pessoas que enfrentam problemas de família, na questão do alcoolismo, drogas, embates. Pessoas que enfrentam dificuldades na criação dos seus filhos. Pessoas que enfrentam lutas na questão da violência. Pessoas que enfrentam inimigos se levantando contra si, seja em qualquer lugar que você esteja. Enfrentamos as hostes infernais da maldade. Mas a palavra é: sejam pacientes na tribulação. Esperem, porque a bênção de Deus, ela vem. Mas quando a gente diz a bênção de Deus vem, não é que a bênção ainda vai chegar. Deus está conosco no meio da tribulação. Deus está conosco no meio da luta. Deus está conosco no tempo em que nós estamos caminhando e o nosso coração está apertado. O Senhor, Ele está conosco. Nós não podemos nos esquecer disso, mas nós precisamos ser pacientes. A palavra de Deus nos diz que se nós estivermos fracos no dia da angústia, ou nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Às vezes dizemos que paciência é uma virtude, mas, queridos, no caso aqui, a paciência é um desejo do coração. E sabe uma das coisas interessantes? Eu preciso ansiar isso, porque quando eu recebo a Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, eu recebo junto com o Espírito Santo de Deus as qualidades do fruto do Espírito. E essa palavra aqui, paciência, tem a ver com longanimidade, disposição para esperar. A pergunta é: o que é que você tem esperado da parte de Deus?
Há perguntas na sua vida que você deseja respostas da parte de Deus? Há bênçãos materiais que você aguarda da parte de Deus? Há intervenções espirituais, emocionais na sua vida que você aguarda da parte de Deus? Há um crescimento, um desejo de conhecer a Deus de forma absoluta no seu coração? Há um desejo de fazer isso? Se esse desejo existe no seu coração, então o Senhor vai trabalhar na sua vida. Então, Paulo diz: sede paciente na tribulação. Isso tem a ver, querido, sabe, com uma coisa muito importante na vida cristã. Uma das coisas que nós devemos chamar como experiência com Deus. Quando foi a última vez que você teve uma experiência com o Senhor, que isso de fato marcou a sua vida? As nossas experiências com o Senhor, elas acontecem todos os dias. Deus nos proporciona experiências, mas nem sempre nós estamos prontos para reconhecer que é Deus trabalhando em nós, que é o Senhor trabalhando na nossa vida, que é o Senhor nos moldando. Quem aqui que não tem que ser moldado? Você precisa ser moldado? Nós somos moldados no caráter, nós somos moldados na personalidade, nós somos moldados nas palavras, nós somos moldados nas ações, nós somos moldados nos nossos pensamentos. Nessa tríplice vitória, nós vemos que o Senhor nos chama a atenção para o fato de que a gente tem que perseverar na oração. Você acha que a sua vida de oração, de busca, de intercessão tem agradado o Senhor? Você acha que o seu tempo a sós com Deus tem agradado a Deus? Os irmãos sabem que a correria do dia a dia faz com que muitas vezes a gente não ligue para os nossos pais. Não é verdade? Os dias passam, poxa, nem liguei para o meu pai hoje. Não liguei ontem, faz uma semana que eu não liguei para o meu pai. Olha, eu não tenho ligado para minha mãe. Meus filhos, não é assim? Pessoas amadas e queridas, não é assim? Corre do dia a dia. Faz falta para você? Você como pai, faz falta quando seus filhos não ligam para você? Faz falta quando eles não buscam em você a orientação? Isso faz falta? Meus irmãos, o Senhor deseja que nós tenhamos o nosso coração diante dEle, falando com Ele. Mas sabe, a gente corre tanto que a gente acha que a gente vai conseguir resolver o problema. A gente corre para cá, a gente corre para lá, e a gente sempre tem uma solução. Não, pode deixar que eu sei como resolver isso. Pode deixar que eu sei como que isso vai dar certo. Pode deixar que essa situação... Mas a advertência é essa: na oração sejam perseverantes. Aí eu digo assim, mas eu já tenho orado sobre isso, eu estou cansado de orar sobre essa situação. Sabe, irmãos, o Senhor vai trabalhando na nossa vida de tal forma que muitas vezes nós achamos que estamos prontos para determinadas coisas, mas nós não estamos. Só Ele sabe. Qual tipo de tribulação você está pronto? Qual tipo de dificuldade você está pronto? Quando nós vivenciamos as coisas da nossa vida, a cada situação que nós passamos, o Senhor nos capacita para que na próxima situação mais difícil estejamos ainda mais capacitados. Eu conheci um rapaz, um amigo, que sempre ele dizia: e como é que você está? Ele dizia sempre assim: só vitória. Mas a gente sabe que nem sempre é só vitória, né? Tem uma derrota aqui, tem outra derrota ali, mas no coração dele ele podia afirmar, e com a boca dele ele podia declarar que era só vitória, porque a vida dele estava sendo vivida diante do Senhor. E aí nós vamos nos deparar com as prioridades. Quais são as prioridades da nossa vida? Quais são as prioridades da sua vida? Quais são as prioridades do seu coração? O que é que te alegra mais? O que é que te enche mais o coração de alegria? O que é que satisfaz
mais. E sabe, irmãos, quando eu estou falando isso para os irmãos, eu estou falando não apenas para os irmãos, mas para mim também. Eu sou pastor e eu enfrento as mesmas lutas que os irmãos enfrentam, as mesmas batalhas, mesmo tempo de muitas vezes situações de orações não respondidas, situações de querer ver a manifestação do poder de Deus e não ver na hora que eu desejo ver. Eu enfrento as mesmas batalhas que vocês. E sabe uma outra coisa interessante? A gente convive com pessoas que não estão apercebidas que nós estamos num mundo debaixo de uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo, antes de dizer que nós precisamos vestir a armadura espiritual, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades nas regiões celestes. Nós estamos aí nessa semana às portas de uma festa americana, que é o Halloween. E as pessoas estão enfeitando. Você vai no mercado, tem lá, já tem ornamentação de Natal, que é a festa cristã, e também ornamentação do Halloween. Se bem que a ornamentação de Natal nada tem a ver com Jesus, porque é Papai Noel, né, e outras coisas. Mas parece que é entre o sagrado e o profano. Essa festa do Halloween, ela precede o dia de Todos os Santos, dia dos mortos, quando as pessoas fazem oferendas às almas. Então as crianças lá nos Estados Unidos, essa festa chegou aqui no Brasil, que as pessoas então, abertas as portas aí do mundo dos espíritos, podem oferecer doces ou travessuras. No Brasil já chegou isso. Aí eu fui num lugar aqui na cidade, no estabelecimento, tem lá os enfeites do Halloween, no sofá, uma senhora vampira, vestida de vampira, sangue, sentada numa poltrona. Pais enfeitando seus filhos de fantasmas. A palavra de Deus diz, irmãos, que os mortos não voltam. Você crê nisso? Amém? Os mortos não voltam, mas os espíritos imundos estão por aí. Eles sim. O que as pessoas farão ao verem com os seus olhos espíritos imundos? O que as pessoas farão? Mexendo com o mundo dos mortos, na verdade, é o mundo espiritual. E muitas vezes a gente diz, não, mas isso não tem nada a ver, pastor, isso aí é festa de escola, isso não tem nada a ver. O inimigo das nossas almas, ele vai trabalhando para nos confundir. Estava falando com a Rita essa semana sobre isso. Alguns irmãos aqui já viram pessoas possessas pelo inimigo. Alguns aqui já viram isso. Muito triste. Satanás hoje trabalha diferente. Você não vê hoje muitas pessoas se contorcendo, falando de voz grossa, inimigo na vida de uma pessoa. Mas você vê uma pessoa numa reportagem falando com um repórter, não matei minha mãe. Foi aqui, eu dei uma facada no peito dela, o sangue escorreu, caiu. E a senhora sente alguma coisa? Não, não sinto nada. Mães que matam os seus filhos. Eu pergunto aos irmãos, o que é isso? Aí fala, mas é uma pessoa que está drogada. É uma pessoa que está sujeita às coisas do inimigo das nossas almas. A gente não está prestando atenção nisso, irmãos. A gente só pensa na questão da tribulação como as consequências do dia a dia, mas não é isso. As enfermidades estão aí todos os dias e nós estamos vendo cada vez mais enfermidades que os médicos não sabem o que é. A batalha é espiritual, a luta é espiritual. As pessoas têm um olhar para o mundo hoje, é o olhar para o mundo, é o olhar para as necessidades, é o olhar para saciar as coisas que agradam o coração, mas desagradam a Deus. Os casamentos são desfeitos, os velhos querem ser jovens. Olha só o tempo que nós estamos vivendo.
As pessoas estão envelhecendo, ao invés de envelhecer saudáveis, né? E ter a alegria de estar podendo envelhecer. E a palavra de Deus diz que a honra dos velhos são a sua velhice, e são as cãs, é a experiência. Experiência que nada. As orientações que a palavra de Deus nos dá a respeito da convivência entre os irmãos, tudo isso está indo para o ralo. Essa experiência que Paulo diz aqui sobre amor, não ser fingido, amar uns aos outros, não retribua mal por mal, mas faça o bem, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Queridos, isso é somente para aqueles que conhecem Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Fora isso, não existe. Esse tipo de amor não existe no mundo sem Deus. Porque o mundo sem Deus é o mundo da concorrência. O mundo sem Deus é o mundo caído. O mundo sem Deus é o mundo que não se reconciliou com Cristo. O mundo sem Deus é o mundo em que os pais não estão observando, não têm a observação de que empurram os seus filhos para os braços de Satanás e para a destruição eterna. Quando na verdade, irmãos, nós estamos nos esforçando e trabalhando para que os nossos filhos, nossos queridos, nossos lares, os nossos casamentos sejam sólidos diante do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós estamos chamando a igreja para um tempo de oração, nós não estamos chamando a igreja porque temos que fazer atividade na igreja. Nossa igreja tem que ter atividade todo dia. Mas quando chamamos a igreja para orar, nós estamos chamando a igreja, os irmãos, para que nós possamos combater contra as hostes infernais da maldade. Satanás trabalha para destruir seu casamento. Satanás trabalha para destruir a sua família. Pega esses streams de filmes. Todo filme que a gente vai ver, violência, sexo e drogas. Praticamente todos eles. E agora você começa a assistir um filme, está lá um filme muito legal, e no meio do filme eles colocam alguma coisa ali, e quando você vê, já está ali, já está no meio do filme. É isso que está inserido. Filmes, novelas, programas, internet, e tudo que nós estamos vendo aí. Mas tudo isso para a sociedade é como que fosse normal. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Sabe o que a oração faz conosco, irmãos? A oração, ela traz a nós, quando nós falamos com Deus, ela traz para nós o discernimento. Olha, você conhece e eu conheço muitas pessoas perdidas sem Jesus. Comece a compartilhar do amor de Jesus com elas. Daqui a pouco elas dizem, não é bem isso que eu estou querendo, não. Caminhando de mal a pior. Mas no momento da responsabilidade com o Senhor, e aí o que a gente faz? A gente recua. Não, vamos deixar, porque crente não pode ser chato. Não, crente não é chato. O crente tem que insistir na oração. Sabe, irmãos, o que a gente está precisando? De orar para que Deus abra a mente das pessoas. Abra a mente para o entendimento. Abra a mente para o entendimento da palavra. As pessoas dizem assim, tudo que é de Deus é bom, não é assim que as pessoas falam? Você fala assim, vamos fazer uma oração. Opa, toda oração em igreja de galinha nunca é demais. Não é isso? Não é isso não, irmãos. Sabe por quê? Porque não é qualquer Deus, não é qualquer oração, não é qualquer Senhor, não é qualquer palavra, é palavra de vida, é palavra de bênção, é palavra de transformação, é palavra de vitória em Cristo Jesus. Queridos que estão aqui, os nossos jovens, a grande preocupação com os nossos filhos. Quando a gente pergunta se essa mensagem faz sentido, tem a ver com isso. Essa mensagem faz sentido para você? Não, pastor, eu não passo por tribulações. Todos nós passamos. Essa mensagem faz sentido para você, meu irmão? Não, minha casa está tudo bem. Essa mensagem faz sentido? Não faz não, porque financeiramente está tudo em paz. Essa mensagem faz sentido para você? Quando nós somos chamados para isso, nós vamos ver, irmãos, que nós estamos no mundo em trevas.
E o Senhor nos adverte que o mundo jaz no maligno. E é isso. O mundo jaz no maligno. Mas nós muitas vezes não estamos prestando atenção nisso. Aí a gente acaba confundindo o amor do mundo com o amor de Deus. O amor do mundo é o amor de obras. O amor do mundo é o amor de realizações. O amor do mundo é o amor que as pessoas estão buscando algo próprio. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é sacrificial. E quando nós falamos em sacrifício, meus irmãos, nós vamos olhar para a cruz do Calvário. É Cristo. A gente falava hoje de manhã lá na classe, né? O momento central do culto é quando a gente lê a palavra. Mas há toda uma preparação para esse momento. Canções, louvores, nosso coração vai se encher. É assim? Nosso coração vai, a gente tem que falar para as pessoas com tanta alegria do nosso Senhor, que as pessoas terão vontade de servir a Deus conosco. Terão vontade, gosto, alegria. Sabendo, irmãos, que Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Antes de ir aos céus, Jesus dá ordem para a gente pregar e Ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí as pessoas começam a estudar a Bíblia e começam aquelas perguntas, né, que tem a ver com tribulação. Quando será a grande tribulação? É antes da volta de Jesus? É depois da volta de Jesus? Quando é que vem o anticristo? Né? Queridos, o anticristo já está aí. Sabemos disso? Anticristo é todo aquele que é contra Cristo. Aí João vai dizer que nós devemos provar os espíritos. Nem tudo é de Deus, nem toda palavra é de Deus, nem toda mensagem é de Deus. Paulo diz: olha, ainda que desça um anjo pregando um outro evangelho, considerar isso como anátema. Mas você conhece o evangelho? A refutação tem a ver com aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, como é que eu vou identificar se é sim ou não? Em Lucas capítulo 17, Jesus disse assim: olha, as pessoas estão dizendo a respeito do reino, ou os discípulos perguntam: mestre, quando virá o reino de Deus? Jesus disse: olha, muitos dirão, eis aqui ou eis ali, não vades nem os sigais, porque assim como um relâmpago que vai de uma a outra extremidade, assim será a vinda do Filho do Homem, disse Jesus. Cuidado, acautelai-vos, porque vai acontecer nesses dias como aconteceu nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que veio o dilúvio e destruiu a todos. Vai acontecer também como nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló. Os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que choveu fogo do céu e destruiu a todos. O Senhor chama a atenção para isso: olha, cuidado, não vades nem dos cigais. Mas como vamos saber se esses sinais são de fato de Cristo ou não, do Cristo ou não? Até pelas traduções, nós temos diversas traduções hoje da palavra, mas às vezes não conhecemos nenhuma. E as outras? O tempo do estudo, da dedicação, da leitura, do mergulhar, do conhecer, do aprofundar-se nas coisas espirituais. Ah, não, pastor, mas eu sei de tudo. Sobre o meu trabalho, eu tiro de letra. Sobre as leis, conheço tudo. Rotas, é comigo mesmo. Conhecimento, na minha área, não tem para ninguém. Mas é a palavra de Deus. Conhecemos os nossos times de futebol, talvez você saiba até a escalação do time do Mirassol aqui, né? Mas quantos irmãos aqui sabem o nome de todos os apóstolos de Jesus? É um 12 só. Você sabe? Quantos
Quantos aqui sabem, decoram os 66 livros da Bíblia? Quantos sabem? Ficamos perdidos quando precisamos encontrar. Eu não sei onde está, porque agora a tecnologia não me permite fazer isso, porque eu chamo o Google e ele me ajuda. Queridos, o Google te ajuda a achar um texto, mas ele não te ajuda a fugir da tribulação e vencer os problemas da sua vida. Sabia disso? A inteligência artificial, ela vai falar com você um monte de coisa. Eu estava com a Rita outro dia no carro, tinha uma questão que a gente queria falar com o Davi. E a gente estava conversando como queríamos falar com ele. De dentro da bolsa dela, ouvimos a voz. Ao invés de vocês falarem assim, e nós paramos, de dentro da bolsa dela. Por que vocês não falam assim, assim e assim? Desse jeito. Inteligência artificial estava ouvindo a gente conversando e deu a suja ensinando a gente o que a gente deveria falar para ele. Os irmãos acreditam nisso? É inteligência artificial. E aí, quem pode garantir que nós não seremos confundidos com a volta de Jesus? Drones do céu. Olha lá, indo lá, olha Jesus voltando. Quem nos garante que nós não seremos confundidos com isso? Quem nos garante, queridos? Estamos vendo todo tipo de aberrações no que diz respeito à palavra de Deus. Mas como vencer a tribulação? Se estamos num mundo sem Deus, as lutas virão, os problemas virão, nós crescemos. A Rita sempre fala para as crianças: bem-vindo ao mundo real. É assim? Como é que é o mundo real? Alguém querendo te devorar. Esse é o mundo real. Como é que é o mundo real? Contas para pagar. Esse é o mundo real. Não é isso? Como é que é o mundo real? Não adianta você ter plano de saúde, não, irmão. Você vai numa consulta mesmo com plano de saúde, são 3, 4 horas esperando, enquanto você tem que remarcar a consulta, não te jogaram lá para frente. Ah, pastor, mas eu tenho plano de saúde. Vai no plano de saúde para você ver. Essa semana me ligaram. As pessoas da saúde acham que eu sou Edilan, que tem meu nome lá. Alô, seu Edilan? Achavam que era eu, né? Alô, seu Edilan? Até explicar, né? Pois não. Olha, estou ligando porque tem um exame do senhor que foi solicitado em 2024, em janeiro de 2024. Eu estou ligando para o senhor. Aí eu disse assim: está ligando para saber se eu estou vivo, né? A mulher começou a rir. Eu falei: porque, né, num tempo desse, eu achei que iam marcar a consulta da minha sogra. Aí a atendente falou assim: não, só estou ligando para saber se o senhor ainda quer fazer o exame. A próxima ligação a gente vai marcar. Tá bom, então. E se dependesse para viver? No mundo tereis o quê? Aflições. Mas ainda não chegou o dia do exame. Ah, meus irmãos, quando nós ouvimos e vemos as coisas que estão acontecendo, se nós não atentarmos para as coisas espirituais, nós estaremos falidos espiritualmente. E aí a igreja de Cristo, a igreja, eu digo assim, o templo vai deixando a alegria, a felicidade de louvar o Senhor. Mas isso tudo é resultado de crentes que estão morrendo espiritualmente. Lá na sua casa, o seu tempo a sós com Deus, a sua experiência de crescimento. Pastor, mas e os problemas que ainda não foram resolvidos? Sede paciente no meio dessa tribulação e persevere na oração. Se tem uma coisa que os irmãos vão ouvir eu falar sempre aqui é: venha no culto de oração e na escola bíblica dominical. O dia que o pastor deixar de falar isso para você, então pode começar a entender que eu não sirvo mais para ser seu pastor. Porque uma igreja, irmãos, que não ora, e uma igreja que não cresce no conhecimento da palavra, é uma igreja que ela está determinada ao fracasso. Pode ter grandes templos, uma estrutura maravilhosa, tudo muito lindo. A Europa está assim, templos enormes, virando boate, academia. Sabe por quê?
porque as pessoas individualmente deixaram de conhecer o Deus vivo. É o mundo secular, é o secularismo, é a tecnologia, não precisa mais de Deus. Nós precisamos do Senhor, por isso, regozijarmos na esperança. Jesus vai voltar, você crê nisso? Amém ou não amém? Vamos fechar os olhos aqui, vamos abrir no céu, vamos estar com Jesus para sempre, não vai haver mais problema nenhum. Regozijar-vos na esperança, fique firme na tribulação, seja paciente. Vai doer, vai apertar, mas fica firme, paciência e persevere na oração. Não deixe de orar. E aí eu vou terminar com Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou coisas grandes e ocultas que não sabes. Então a gente tem que clamar. Temos que suplicar. Jeremias, em Lamentações, depois de reclamar muito com o Senhor de tudo que estava acontecendo, o Senhor disse para ele: põe a boca no pó, curva a sua cabeça até o pó, até o chão. Talvez ainda haja esperança. Vamos orar? Eu sei que todos nós aqui temos alguma coisa que a gente precisa colocar. Ele já orou, já suplicou, já clamou. E agora eu quero orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fortaleça o seu coração e sua alma. Deus Santo, diante da Tua palavra nós estamos e a gente fica com vergonha de tão grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. E a gente, ó Deus, tem andado tão longe do Senhor. A gente faz tanta coisa, a gente come, a gente bebe, a gente trabalha, a gente tem amigos, a gente vai, volta. E muitas vezes a gente não dedica ao Senhor o tempo que o Senhor merece. Aliás, todo o tempo é teu. Mas, ó Deus, dá-nos esta alegria, e não que seja algo penoso, não que seja algo difícil, não que seja algo trabalhoso, mas seja algo prazeroso. Falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, falar com o Rei da Glória, o Senhor do Universo, falar com aquele que tudo fez e todas as coisas faz, falar com aquele que interveio e intervém, falar com o Senhor que deu o seu Filho na cruz do Calvário por nós. Ó Deus Santo, nós somos indignos, nós somos fracos, nós somos falhos. E ó Deus, a gente vai se afastando do Senhor, a gente vai deixando a graça da salvação e trocando por qualquer coisa. E o mundo vai de mal a pior. As pessoas brincando com as coisas espirituais, brincando com espíritos malignos, invocando, chamando, convocando para dentro das suas casas. Crentes do Senhor estão invocando o inimigo, Satanás, para dentro das suas casas. Meu Deus Todo-Poderoso vai repreender em nome de Jesus. Vai quebrando as cadeias, Senhor, e os pensamentos e as consciências cauterizadas, meu Deus. Ó Pai, o Senhor não quer que a gente venha aqui na igreja domingo após domingo, assim como o Senhor falou com o teu povo através do profeta Isaías. O Senhor estava cansado de sacrifícios, o Senhor estava cansado de sangue derramado, gordura derramada, Deus, incenso. O Senhor disse: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ó Deus, a gente precisa ser firme no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entender isso, priorizar o que é prioridade, Cristo, a priorizar o que é real, Cristo, a priorizar a esperança que nos dá vida, que é Cristo, a vitória, que é Cristo e está em Cristo. Ó Deus, tira de nós o não é o Senhor, os pecadinhos que nós chamamos. O Senhor não tem pecadinhos, mas a gente vai pecando e achando que são pecados tão pequenos que não tem nada a ver. Isso vai contaminando, vai manchando nosso coração, nossa alma, vai impedindo o nosso relacionamento com o Senhor. E aí a gente nem chora mais aos teus pés.
Aí a gente nem chora mais pela mazela do povo, a gente nem suplica mais, a gente nem ora mais. A gente vai vendo o mundo se acabando e a gente não se incomoda com isso. Ó Deus, a nossa missão é falar do Senhor. E a gente não fala porque a gente não está vivendo. A gente não fala porque a gente não está tendo essa experiência com o Senhor. Meu Deus, se é necessário, Deus, não termos parede alguma, que o Senhor faça isso, mas que continuemos firmes no Senhor. Se é necessário sermos perseguidos, para que possamos, por causa da justiça, glorificar o Teu nome, então que assim seja, Senhor. Ó Pai poderoso, somos atribulados, como diz o apóstolo Paulo, mas não destruídos. Estamos firmes no Senhor, porque o Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a razão da nossa alegria. O Senhor é a razão de estarmos aqui hoje à noite. Meu Deus, temos mais uma semana pela frente. Dias, meses e anos. Ó Pai poderoso, sabemos que haverão lutas, mas queremos estar de pé diante do Senhor. E se não estivermos, ó Deus, de pé, estejamos de joelhos, rendidos diante de Ti, clamando, suplicando, entregando os nossos filhos, os nossos casamentos diante do Senhor. O inimigo quer acabar com a nossa casa, com a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, ouvidos e corações. Nós oramos no Teu nome, Senhor. Amém. Vamos louvar? Vamos ficar de pé.
feche seus olhos e abra suas mãos. Se você entende que a sua vida deve ser dedicada ao Senhor, diga assim lá no profundo da sua alma: Senhor Jesus, a minha vida pertence ao Senhor. O meu coração é teu. Os dons e talentos foi o Senhor que me deu. Obrigado, Senhor, pelas muitas qualidades que o Senhor me deu. Eu quero render graças ao Senhor e declarar que Tu és o Senhor da minha vida. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero adorá-lo por todos os dias da minha vida. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos, para a Tua honra e glória. Abra o meu coração, Senhor, dá-me entendimento, discernimento, purifica o meu coração com o Teu sangue, lava-me com o Teu sangue, Jesus. Eu me consagro ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a doce e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o Teu povo espalhado por sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Abençoa teu irmão em nome de Jesus. Boa semana a todos.